Muito bem, boa noite, bem-vindos a esse nosso segundo encontro, destes nossos módulos aqui da ABQ Conecta. Hoje, o foco da nossa conversa vai ser basicamente infraestrutura da qualidade e avaliação da conformidade. Nós tivemos no mês de maio o nosso primeiro encontro, onde a gente falou diversos temas sobre o processo, especialmente de normalização, de um sentido bem amplo. E hoje a ideia, então, é a gente avançar para a infraestrutura da qualidade e avaliação da conformidade. De fato, essa expressão, né, quando a gente fala de infraestrutura da qualidade, esse qualidade ele não deve ser visto literalmente. Essa expressão, que é usada em todos os idiomas, infraestrutura da qualidade, ela diz respeito, basicamente, a um tripé composto por normalização, metrologia e avaliação da conformidade. Então, essas três, digamos, iniciativas, elas compõem esse guarda-chuva que a gente chama de infraestrutura da qualidade. Ainda no primeiro encontro, talvez você se recorde, eu me lembro que eu projetei e compartilhei um índice global que existe, que é o chamado Global Quality Infrastructure Index, e onde a gente consegue enxergar ali a posição do Brasil, a posição dos primeiros lá colocados no ranking, etc. Então, a ideia hoje é a gente aprofundar um pouco, entender o que é essa infraestrutura, quais são os principais atores que estão ou que atuam dentro desse contexto da infraestrutura e, naturalmente, a gente vai dar um pouco mais de atenção para o processo de avaliação da conformidade, assumindo aí que essa avaliação da conformidade também a gente está falando de todos os processos em todos os níveis, né? Desde acreditadores, passando por certificadores, etc. e tal. Muito bem. Para quem esteve conosco no mês passado, perdão, a gente está fazendo um encontro por mês, a gente havia deixado, eu já volto aqui só para aproveitar, a gente havia deixado, entre aspas, como tarefa, né, assistir para a gente poder discutir aqui 2 vídeos. Um era esse aqui que está aparecendo a capa na tela, que ele aborda a questão da decisão, do driver, do motor, do que está, ou do que estimulou, do que levou uma organização a buscar algum tipo de certificação. Obviamente, a gente sabe que como pano de fundo desses nossos encontros, a gente tem os processos de certificação, notadamente de sistemas de gestão, né? Mas a ideia é que a gente consiga ter um repertório mais amplo, né, maior amplitude, para a gente compreender alguns elementos desse grande ecossistema, podemos chamar assim, que vai chegar, vai culminar com a própria certificação. Mas então, esse aqui era um dos vídeos que a gente pediu, gentilmente, que a gente pudesse debater no início desse nosso segundo encontro. E o segundo também já era, de certa forma, uma provocação, porque ele trata daquilo que a gente está chamando aqui de ressignificação, de alguns assuntos tanto voltados aos sistemas de gestão, quanto à gestão de processos, quanto à governança. Ou seja, a ideia aqui era exatamente a gente ter uma espécie de uma espécie de atualização de alguns conceitos, torná-los um pouco mais de vanguarda e que propiciassem um entendimento também de maior amplitude, de maior profundidade, com um espectro mais amplo. Pelos nomes, eu não acredito que ninguém aqui estivesse naquele nosso encontro de maio, né? Então eu não vou, obviamente, nem investir aqui o nosso tempo para a gente ver os vídeos, tá? Mas se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar aqui, obviamente, essa apresentação que eu estou fazendo aqui, e vocês têm ali os 2 QR Codes dos 2 vídeos, tá? Fique à vontade, quem tiver interesse e disponibilidade em assistir, num outro encontro, talvez no final de julho, a gente possa conversar sobre esses 2 conteúdos. O nosso encontro de hoje, a gente vai falar, então, basicamente, o que é a infraestrutura da qualidade,
Vamos falar sobre esse tripé que eu já comentei, né? Normalização, metrologia e avaliação da conformidade. E vamos abordar como esse processo de avaliação da conformidade pode sustentar a confiança nos mercados, nos consumidores, etc. Esse é o nosso propósito nesse encontro de hoje. Bom, então, em primeiro lugar, vamos assumir isso aqui com uma pequena definição, né? Quando a gente está falando de infraestrutura da qualidade, a gente está falando de um sistema, né, um conjunto de elementos, um sistema, portanto, que compreende organizações tanto públicas quanto privadas, aí depende do país que a gente está enxergando. Então, ele compreende organizações públicas e privadas envolvidas naquele tripé, tanto na normalização, quanto na metrologia e também na avaliação da conformidade. Vejam, essa avaliação da conformidade, e por isso, inclusive, a gente vai dedicar um tempinho maior a ele. A gente está falando aqui tanto no nível de acreditação, no nosso caso aqui no Brasil, a gente pode falar notadamente do Inmetro SEGECRE, né, a Coordenação Geral de Credenciamento, essa sigla SEGECRE era quando eu chamava credenciamento ao invés de acreditação, mas o Inmetro SEGECRE é um dos nossos organismos de acreditação, é o organismo de acreditação que faz parte do IAF, do International Accreditation Forum. Como também podemos falar já abaixo do nível da acreditação, da certificação como um todo, podemos falar de inspeção acreditada, que é um movimento que inclusive tem ganhado espaço aqui no Brasil. Podemos falar de ensaios de calibrações, ambas por laboratórios, e também podemos falar em uma solução que ela ainda não é tão disseminada no planeta, mas que ela é muito importante e tem ganhado espaço, e vamos falar sobre ele também, que são os processos de validação e verificação. E tudo isso tem o objetivo de quê? De assegurar que bens e serviços cumpram requisitos técnicos e regulamentares. Bens e serviços cumpram requisitos técnicos e regulamentares e que eles sejam aceitos em diversos mercados, tanto nacionais quanto internacionais. Ainda no nosso primeiro encontro, eu comentava sobre a própria OMC, Organização Mundial do Comércio, e as regras que ela tem, que estão associadas a que quando uma exigência de um eventual importador, quando ela está baseada em um requisito que conste em uma norma internacional, isso não é considerado uma barreira técnica, tá? É por isso que a adoção de padrões globais, notadamente normas ISO, incluindo as de sistemas de gestão, isso também é um dos elementos que dá, digamos, bastante energia ao movimento de adoção dessas normas. Porque, repito, qualquer exigência de um eventual importador, de um eventual comprador, que esteja baseada em uma norma internacional, isso não é considerado uma barreira técnica sob o ponto de vista da Organização Mundial do Comércio, né? Existe aquele acordo sobre barreiras técnicas ou barreiras não tarifárias, né? O TBT. Muito bem. Dito isso, também é importante a gente destacar que essa infraestrutura da qualidade, até porque provavelmente muitos aqui nunca tinham ouvido falar dessa expressão. Só por curiosidade, todo mundo já tinha ouvido falar da expressão infraestrutura da qualidade? Eu não. Não, Evandro? Os É a demais? primeira vez para mim. Então, olha só. E todos nós estamos trabalhando, provavelmente vários aqui, ou quase todos, ou todos, estamos trabalhando dentro da avaliação da conformidade e da infraestrutura da qualidade, por consequência. A infraestrutura é o grande guarda-chuva, a avaliação da conformidade é uma que está aqui dentro, né? Normalização, metrologia e avaliação da conformidade. Tem uma outra expressão que eu vou falar daqui a pouquinho, vamos fazer um teste, essa aqui a gente conhecia, tá? Mas então, todos nós, provavelmente, a gente está envolvido dentro dessa infraestrutura da qualidade. É bom lembrar, é só uma provocação, né, que eu posso dizer que a infraestrutura da qualidade ela opera nos bastidores, né? Normalmente ela não é muito vista, e realmente não é. O que ela está fazendo? Ela está apoiando a indústria, está apoiando o comércio, está apoiando a inovação, de maneira que ela tem uma contribuição bastante significativa para a confiança e para a competitividade e o progresso.
tá? Só por curiosidade, deixa eu catar aqui rapidinho, só para eu repetir aquilo que a gente tinha falado, eu mostrar essa figura desse ranking internacional, tá? É o Global Quality Infrastructure Index. Deixa eu projetar aqui para vocês. Cadê esse trem? Aqui. Aqui. Olha só. Essa infraestrutura da qualidade, como eu disse, essa expressão, ela é usada em todos os países, tá? Em inglês, obviamente, fica Quality Infrastructure. Existe um índice, esse Global Quality Infrastructure Index, de QII. Então, vejam, nesse ranking, eu sempre gosto de fazer essa provocação. Se vocês olharem aqui os 3 primeiros, ó, vejam, eu tenho aqui o ranking global da infraestrutura da qualidade. Na segunda coluna é o ranking de metrologia. Na terceira coluna é o ranking da padronização, da normalização, perdão. E o terceiro é o de avaliação da conformidade, tá? Então eu tenho os 3 rankings separados, e aí eles fazem uma média ponderada e chegam aqui no global, né, no ranking global. Quem está em primeiro lugar aqui no ranking global é a Alemanha. Ela aparece em primeiro no ranking global, segundo no ranking de metrologia, segundo no ranking de normalização e segundo no ranking de acreditação. A China aparece em segundo no global. Ela é terceiro no ranking de metrologia, primeiro no ranking de normalização, sexto no ranking de avaliação da conformidade. Estados Unidos, terceiro no ranking global, primeiro na metrologia, sétimo na normalização, primeiro na avaliação da conformidade. Então, Alemanha, China e Estados Unidos estão nas 3 primeiras posições nesse ranking global de infraestrutura da qualidade. Quem é que lembra quais são as maiores 3 economias do planeta? China, né? Quais são as 3 maiores? China é uma. Estados Unidos. Estados Unidos e Alemanha. 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 Vejam, não é coincidência. As 3 primeiras maiores economias estão nas 3 primeiras posições nesse ranking global de infraestrutura da qualidade. Vejam, como eu disse, esse qualidade não deve ser visto literalmente. Porque quando eu estou falando de avaliação da conformidade, eu posso estar falando de avaliação da conformidade relacionada a uma norma de compliance, a uma norma ambiental, a uma norma de saúde e segurança ocupacional, a uma norma de segurança da informação, etc, 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 tá? O que ocorre é que essa expressão, ela já foi cunhada dessa forma, vocês estão vendo aqui em inglês, inclusive, se usa Quality Infrastructure. Mas eu também queria, por isso que eu estou compartilhando com vocês, fazer uma provocação. Vejam aqui, o Brasil, ele está aparecendo já nessa tela aqui, ó, ele aparece aqui, ó, Brasil. O Brasil está na 17ª posição, está na 17ª, está nesse ranking global aqui, né? Então eu tenho lá Alemanha, China, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Itália, Espanha, Coreia do Sul, França, Índia, Austrália, Polônia, tarará, tarará, tarará. 17º eu vou chegar no Brasil. Então, aquela mesma provocação que eu fiz, nos lembrando, né, que as 3 primeiras economias, não necessariamente na mesma ordem, mas elas ocupam as 3 primeiras posições aqui. Vejam que o Brasil está na 17ª aqui, e efetivamente a gente é mais do que a 17ª posição em termos de tamanho da economia, PIB, etc. e tal. É só uma provocação, tá? Então a gente tem espaço para crescer. Mas vejam então que esse aqui é um estudo, na realidade ele é quase que um livro, é um livro, né? É um relatório bastante detalhado, que ele é atualizado todo ano e que ele contém também esse ranking deste índice global de infraestrutura da qualidade. Muito bem. Então vamos voltar ao a nossa trilha. Tem uma segunda expressão, essa aqui também eu queria fazer o teste, né? Que é a expressão TIC. TIC é o tipo da sigla que ela é usada em mais de uma coisa, né? Aqui em português a gente usa TIC como Tecnologia da Informação e Comunicação, né? TIC ou TIC. Em inglês, essa sigla TIC, ela significa Testing, Inspection and Certification, que também tem tudo a ver com o ambiente aqui que provavelmente todos nós, ou vários de nós aqui,
opera e trabalha, né? Então, todos nós, de uma forma direta ou indireta, a gente acaba se envolvendo com infraestrutura da qualidade e provavelmente todos nós, ou quase todos nós, trabalham com alguma iniciativa de algumas dessas 3 letrinhas, né? Ou com ensaios, o testing, que é o T, ou com inspeção, inspection, que é o I, ou com certificação, certificação, que é o C, tá? Essa sigla aqui já era mais conhecida, não? Também não. Também não. Também não. Pois é. Mas é o que a gente faz. Bom, então o TIC é a sigla para Testing, Inspection and Certification, que é algo essencial no contexto da infraestrutura da qualidade. É somente através dos ensaios da inspeção e da certificação que eu vou conseguir facilitar comércio internacional, que eu vou proteger consumidores e meio ambiente, que eu vou garantir segurança e desempenho de produtos e serviços, que eu vou reduzir riscos e que eu vou, em última análise, promover inovação, mas não vou promover inovação de qualquer jeito, eu vou promover inovação com confiança, né? Com a possibilidade de eu entregar produtos confiáveis, né? Que eles não gerem nenhum tipo de acidente de consumo. Muito bem. Essa aqui é uma figurinha bastante tradicional, né? Então, como eu disse, a infraestrutura da qualidade ela tem essas 3 vertentes ou 3 pilares. O pilar da normalização, quer dizer, o desenvolvimento de normas. No pilar da normalização, a gente falou bastante sobre normalização no nosso encontro do mês passado. E a importância do processo de normalização para os diversos países desse planeta, né? Cheguei a mostrar alguns estudos que mostram, bastante sérios, que mostram a contribuição da normalização até mesmo para o crescimento do PIB de diversas economias ao redor do mundo, né? Então, é por isso que a normalização ela é um pilar tão relevante dentro da infraestrutura da qualidade. Eu sempre digo que participar do processo de normalização, mesmo que você esteja falando ou pensando em participar aqui de um comitê brasileiro da ABNT, um CB, ele, dependendo da pessoa que você designar, na sua organização que você designar para participar desse comitê, talvez você consiga, inclusive, influenciar o processo de desenvolvimento de uma norma, de um padrão. E eu sempre digo o seguinte, né? Mesmo que você mande para lá uma pessoa, designe uma pessoa bastante tímida, bastante introvertida, etc., 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 na pior das hipóteses, e que ela não consiga exercer uma liderança mais efetiva naquele grupo, ou coisa que eu valha, mas na pior das hipóteses, você vai saber com antecedência o rumo que está tomando aquela norma. E isso, só isso, já pode ser um belo diferencial competitivo em muitas ocasiões. Mas então, esse é o primeiro pilar da infraestrutura da qualidade, o pilar inovação. Falamos bastante sobre ele no nosso primeiro encontro. O segundo pilar é o pilar da metrologia. Evidentemente, eu preciso ter medidas confiáveis, medições rastreáveis. Imagina, se eu estiver exportando alguma coisa, imagina que eu fabriquei essa garrafa aqui em um lugar do planeta e, por hipótese, o fabricante dessa tampa estaria em outro lugar do planeta, né? Obviamente, eu vou ter desenhos aqui com tolerâncias, etc., etc., etc. Se eu não tiver um processo de metrologia, de medição, metrologia é a ciência das medições, se eu não tiver um processo de metrologia que garanta a equivalência efetiva das medições que estão sendo realizadas no país ou na localidade A, que fez a garrafa, com aquelas realizadas no país ou na localidade B, que fez aquela tampa, evidentemente, ou eu não vou conseguir fechar essa garrafa, ou isso aqui não vai ter uma vedação adequada, etc., etc., etc. É por isso que a metrologia, evidentemente, ela é um pilar também importante dentro desse contexto. E o terceiro é um tripé, né? Para ficar em pé é um tripé. O terceiro é exatamente o pilar da avaliação da conformidade. Ou seja, são aquelas organizações, são aqueles profissionais que eles vão, a partir de uma norma
que pode conter requisitos, não importa o nome que você dê, e, eventualmente, até usando serviços de metrologia, eles vão fazer a avaliação, ou seja, até que ponto um dado produto, um dado processo, um dado serviço, até que ponto isso está conforme os requisitos que se aplicam a esse produto, a esse processo, a esse serviço. Então, vejam, esses são os 3 pilares. Olhem que interessante, aqui em cima, o que eu coloquei, ó? Eu poderia dizer que como, digamos, o telhado, como a cobertura desta casinha, né? O que nós temos ali, ó? Preocupações da sociedade. Em geral, quais são as principais, ou algumas das principais preocupações da sociedade, né? Elas se preocupam com saúde, né? Que eu vou, digamos, consumir algo que não cause nenhum mal à minha saúde, à minha integridade física, à minha integridade psicológica, cognitiva. A sociedade também costuma se preocupar com segurança, evidentemente, né? Eu não vou me machucar com aquilo. Costuma se preocupar com o meio ambiente, né? Ainda mais hoje em dia, com todas essas questões aí de mudanças climáticas, a sensibilidade que o planeta está demonstrando para diversas ações que nós humanos temos tomado aí há muitos anos. A própria questão de bem-estar econômico, né, de uma certa tranquilidade econômica, um comércio equitativo, comentei ainda há pouco, da própria OMC, da Organização Mundial do Comércio, né, que quando exigências são baseadas em padrões internacionais, isso não é considerado uma barreira técnica. E também estamos falando de proteção dos consumidores e de regulamentação. Então, em geral, essas aqui poderiam, resumidamente, obviamente tem outras, tá? Mas o que eu quis representar apenas é que a infraestrutura da qualidade, ela também procura responder preocupações da sociedade. E aqui na base, vejam, eu também estou adicionando que essa mesma infraestrutura da qualidade, observem que eu botei aqui um IQ, né? Aqui em cima à esquerda, ela também procura responder a preocupações dos negócios. Tá? Preocupações dos negócios, eu posso dizer que elas podem incluir preocupações comerciais, preocupações da qualidade, preocupações com rentabilidade, com distribuição, né, canais de distribuição, preocupações com compras, com uso de especificações, com contratos, etc. Então, vejam, esse miolo composto por esses 3 pilares, normalização, metrologia, avaliação da conformidade, o que ele está fazendo é procurar atender, mitigar esses 2 grandes conjuntos de preocupações, tanto as preocupações da sociedade quanto as preocupações dos negócios. Uma outra figurinha, que também é bastante interessante, também é uma forma da gente representar o IQ, essa infraestrutura da qualidade, é perceber que, de fato, eles estão altamente interligados entre si. Tá? Então, a normalização, quando eu falo de normalização, essa que está aqui em cima, vejam que a gente, inclusive, associou aqui a normalização, o nosso Fórum Internacional de Normalização é a ISO, International Organization for Standardization. Nunca esqueçam, né? ISO não é sigla, tá? Se fosse sigla, seria IOS. ISO foi escolhido porque significa igualdade, né? Curvas isobáricas, isotérmicas, triângulos isósceles, isonomia, etc, etc, etc. ISO significa igualdade em grego. E ele foi escolhido exatamente por causa disso. Se fosse o nome, a razão social da entidade é IOS, International Organization for Standardization. Mas então, a gente está, digamos, destacando ali como um dos principais, ou o principal ator do processo de normalização neste planeta, a própria figura da ISO. Vejam que a gente conectou a ISO com a própria metrologia. A metrologia, eu posso dizer que um bom representante da metrologia é o BIPM, né? O Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Tá? A sigla está em francês, mas em português dá na mesma. E o que liga a normalização com a metrologia? É basicamente ciência e tecnologia. Por quê? Eu preciso aplicar ciência, eu preciso aplicar metodologia
para eu conseguir fazer medições, metrologia, associadas àquilo que foi incluído em alguma norma, em algum referencial. Aí, aqui embaixo à esquerda, a gente colocou o pé, um dos pés do tripé, avaliação da conformidade. A avaliação da conformidade, como principal fórum internacional, nenhum demérito aos demais, tanto que a gente botou 3 pontinhos ali nos 3, a gente pode estar falando do IAF, o International Accreditation Forum, que é o fórum que congrega boa parte dos acreditadores do planeta. O IAF, até a última vez que eu vi, não tem muitos dias, o IAF tinha como membros exatamente 95 organismos de acreditação ao redor do planeta. Esse planeta tem ordem de grandeza 200 países. 200 países, tá? E aí depende ali da fonte que você usar, pode pegar lá o número de países que estão representados na FIFA, número de países que estão representados nas Nações Unidas, no COI, no Comitê Olímpico Internacional, ou na própria ISO. A ISO, salvo engano, ela está com 196 membros. Então, isso também é o que dá respeitabilidade às normas ISO, né? Porque imagina que para eu aprovar um documento como norma internacional, eu preciso ter nada mais, nada menos do que 3/4 dos países membros votando a favor de um determinado texto. É isso que dá robustez para as normas. Mas então vejam, eu tenho a ISO como um principal player associado à normalização, eu posso dizer que eu tenho o BIPM como principal player, como um dos principais players associados à metrologia, eu posso dizer que eu tenho o IAF como um dos principais players associados à avaliação da conformidade. Agora vejam, assim como eu falei que a ciência e tecnologia ela está unindo ali a metrologia, e a ciência e tecnologia está unindo a metrologia com a normalização, eu poderia também dizer que a sociedade ela une a avaliação com a metrologia. Por quê? Porque a sociedade ela vai esperar que eu tenha um processo de avaliação da conformidade confiável, que ela possa confiar, que ela saiba, olha, você pode comprar esse produto aqui porque ele é confiável. E a avaliação da conformidade, ela se apoia naturalmente, em muitos casos, em metrologia, especialmente quando eu estiver falando aí, por exemplo, de certificação de produto. E depois, entre a avaliação da conformidade e as normas, aquela união ali, a gente poderia dizer que ali eu tenho negócios, né? Vejam, eu havia comentado lá o TIC, né? O Testing, Inspection and Certification, que é um ambiente que vários de nós aqui, ou muitos de nós, está trabalhando ou trabalha. Vejam, então, os negócios, de uma certa forma, baseados em normas, os negócios requerem avaliação ou avaliações da conformidade. Os negócios têm muitas empresas, dependendo de onde elas operam, e mesmo esse dependendo de onde elas operam, eu não posso tirar da mesa também que eu posso ter buscas por avaliação da conformidade ou certificações, se assim vocês preferirem. Eu posso ter aquelas que são voluntárias, que eu quero usar aquilo como uma espécie de cartão de visita ou uma espécie de mecanismo para eu me diferenciar dos demais players, dos demais competidores, né? Então, seguramente, os negócios, eles unem o tripé, o elemento do tripé normalização com o elemento do tripé avaliação da conformidade. E agora, então, a gente fechou este triângulo. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma questão, alguma curiosidade? Tudo ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, por trás de uma norma técnica, o que a gente pode dizer que nós temos, né? O que está, não chega a estar escondido, né? Mas o que está lá? Existe um desejo de fazer melhor. E esse desejo ele tem base em um consenso técnico e evidências. A normalização, ela não engessa. Na realidade, ela liberta as organizações do improviso, orientando o fazer com coerência, com eficácia e com propósito, né? Então, uma norma, quando a gente analisa, quando a gente decide adotar, eu sempre gosto de lembrar, eu tenho aqui, para não esquecer, eu tenho uma plaquinha ali atrás de mim, ó, aquela em amarelo, que tem 3 verbos lá.
Eu estou muito longe de ser americanófilo, tá? Ela só está em inglês porque em inglês as letrinhas são iguais, só muda uma vogal. Em português, algumas têm P, outras não têm P, né? O adopt não tem P em português, é adotar, né? Eu me torno adepto, eu adoto, eu adapto. Então, como eu gosto de padrões, então eu me vi obrigado a colocar em inglês, porque em português não tem padrão. Duas tem P, uma não tem P. Mas como é que funciona isso aqui? O que significa uma norma técnica, então? Seja ela de produto, de sistema de gestão, de processo, de serviço. Eu me torno adepto de algo. Por que eu me tornei adepto? Pode ser por alguma daquelas 4 letrinhas lá, por exemplo, de uma matriz FOFO ou de uma matriz SWOT. Podia ser por força, aquilo é algo que já é muito bom na minha organização. Pode ser uma oportunidade, eu quero usar aquilo ali como um diferencial. Pode ser uma fraqueza, eu quero adotar determinada norma para eu resolver uma fraqueza que eu tenho na minha organização. E pode ser uma ameaça. Pode ter algum mercado, algum cliente que me disse, olha, se você não aparecer aqui com a certificação tal, você não fornece mais. Evidentemente, as duas primeiras, a força e a oportunidade, elas são mais proativas. E também, evidentemente, a fraqueza e a ameaça, elas são mais reativas. Mas então, veja, não importa por qual razão, mas a sequência vai ser sempre essa. Eu me torno adepto, em algum momento eu decido adotar, eu vou adotar esse padrão, eu vou balizar o meu negócio, o meu produto, a minha gestão por esse padrão internacional, especialmente a gente está falando aqui, e depois eu vou adaptar o que eu precisar adaptar dentro da minha organização para que eu cumpra com aquele padrão. Então, por isso, eu me torno adepto, eu decido adotar e eu adapto ou eu me adapto para atender um determinado padrão. Esse é o caminho que qualquer organização nesse planeta vai seguir. Vejam, é por isso que a gente diz que eu tenho, então, ela representa o desejo de fazer melhor. Quando eu decido adotar, né? Depois que eu me tornei adepto, eu decido adotar, eu vou me adaptar para cumprir com esse padrão. Na infraestrutura da qualidade, então, se a gente lembrar um daqueles componentes do tripé, né? Normalização, metrologia e avaliação da conformidade, a acreditação é um dos elementos da avaliação da conformidade. Lembram que eu comentei? A acreditação é aquele processo aqui no Brasil, preponderantemente, quem é que faz? O Inmetro, a Inmetro Segecre, né? Segecre do Inmetro, que acredita os organismos de certificação de sistemas de gestão, os organismos de certificação de pessoas, os organismos de certificação de produtos, os organismos de validação e verificação, e assim por diante. Tá? Então, eu tenho um acreditador e ele acredita. Então, a gente já havia definido infraestrutura da qualidade, já havíamos falado sobre as TIC, né? Testing, Inspection, Certification, e já havíamos compreendido até agora o tripé que compõe a infraestrutura da qualidade: normalização, metrologia e avaliação da conformidade. Então, dentro da avaliação da conformidade, eu posso ter e eu tenho, de fato, a acreditação. A acreditação é um processo rigoroso, no mundo inteiro é assim, que ele confere legitimidade a quem certifica a testa. Então, vejam o que eu havia dito. Eu vou ter, no nosso caso aqui, eu vou ter um Inmetro Segecre acreditando um organismo de certificação. Então, ele vai conferir essa acreditação, vai conferir legitimidade a que esse organismo de certificação emita os seus certificados, os seus atestados, etc, etc, etc. Podendo isso ser feito por um laboratório, um organismo de certificação, um organismo de inspeção, tá? Mas, basicamente, é isso aqui a expressão-chave, né? A acreditação, ela confere legitimidade, né? Então, eu vou ver que aquele organismo que está me certificando, ou que aquele laboratório que está fazendo o ensaio, o meu pedido, ele foi acreditado, ele foi avaliado, ele teve a sua competência avaliada por um organismo de acreditação, ele teve a sua imparcialidade avaliada.
A avaliação da conformidade, então, se eu voltar a subir um degrau, né, aquele terceiro componente ali do tripé, a avaliação da conformidade, ela é um processo que verifica se um produto, um serviço, um processo, uma pessoa ou um sistema de gestão, se isso está em conformidade com requisitos especificados. Ponto. Tão simples quanto. Qualquer processo de avaliação da conformidade, ele está basicamente procurando verificar se um ente, uma entidade, que pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um sistema de gestão, pode ser uma pessoa, se essa entidade, se ela atende determinados requisitos especificados. Provavelmente especificados em uma norma internacional ou nacional, não importa. A avaliação da conformidade, provavelmente vocês já perceberam, até através de um daqueles slides ali que eu projetei, ela vai ser efetivamente o link, a ligação entre normas, entre a normalização e os produtos, serviços, pessoas, sistemas de gestão, enfim. É a avaliação da conformidade que vai permitir exatamente que eu consiga separar quais são os produtos que possuem aquela avaliação da conformidade ou não. Quais são as pessoas que passaram por aquele processo de avaliação da conformidade ou não. Quais são os sistemas de gestão que passaram por aquele processo de avaliação da conformidade ou não. Portanto, evidentemente, a avaliação da conformidade é um daqueles 3 pilares lá da nossa infraestrutura da qualidade. Para vocês terem uma ideia da relevância desse assunto infraestrutura, e para vocês verem que o bacana aqui desse encontro é que a gente está conseguindo ter acesso a conhecimento bastante de vanguarda, tá, do que está acontecendo de mais recente no planeta. Muito recentemente, em 2018, então a gente está falando aí de 7 anos, menos de 7 anos, a gente teve, a Constituição foi em novembro de 2018, né, portanto menos de 7 anos. A gente teve a fundação, a constituição de uma rede internacional de infraestrutura da qualidade. Ela tem essa sigla aqui, INETQI, International Network of Quality Infrastructure. Então, em novembro de 2018, 12 organizações internacionais, 12 fóruns, 12 organizações internacionais, já vou mostrar alguns exemplos de quem está lá, uma vez que eles identificaram desafios da globalização e do desenvolvimento sustentável, nunca esqueçam disso, eles decidiram fundar esta rede. International Network of Quality Infrastructure, Rede Internacional de Infraestrutura da Qualidade. Esse aqui é o símbolo, né, o logo da INETQI, tá? E aqui está o site, inetqi.net. Eu vou mostrar algumas organizações que fazem parte lá dessa entidade e em seguida eu quero convidar vocês para a gente fazer uma pequena navegada aqui no site dessa INETQI. Deixa eu só aproveitar, então, eu já tinha perguntado quem é que já tinha ouvido falar de infraestrutura, tinha perguntado quem é que tinha ouvido falar de TIC. Alguém já tinha ouvido falar deste fórum, dessa INETQI? Também não. A aula está valendo muito a pena, viu? Pode ter certeza. Obrigado, Evandro. Eu também não. Também não, Jair? Tá bom. Não. Muito bem. Também não. De vocês? Também não? Então tá. Bom, então vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de quem está nessa grande rede e aí em seguida vamos dar uma navegadinha no site deles. A ISO está lá. Vai ser mais uma sopa de letrinha para a área da qualidade. Essa sopa de letrinha que está bem lá em cima. E que, na realidade... Mas é muito legal a gente saber isso, porque, às vezes, a gente acaba criando alguns paradigmas, criando alguns monstrinhos na cabeça, sem saber de onde que aquilo veio, né? Então, até mesmo a gente conhecer essa rastreabilidade, conhecer essa cadeia de rastreabilidade, puxa vida, né? Daqui a pouco eu estou aqui prestando serviço para um organismo de certificação, esse organismo de certificação, por sua vez, ele é acreditado por um organismo de acreditação, esse organismo de acreditação, ele é membro do IAF, IAF, por sua vez, é membro dessa INETQI. Quer dizer, eu costumo dizer, pessoal, eu costumo brincar que isonês é o grande idioma internacional, muito mais do que inglês.
No inglês a gente consegue se virar na metade de cá do planeta, né? Se eu pegar uma calota na metade de cá, eu consigo me virar. A metade do lado de lá já não é tão óbvio. Agora, o isonês, imagina, se eu pegar, por exemplo, a ISO 9001, que é a norma mais popular da ISO em toda a história, sistemas de gestão. Eu tenho 178 países, onde eu vou ter pelo menos uma empresa certificada ISO 9001. Estou falando de um universo de 200, 178 sobre 200. Então, vejam, se eu chegar num desses países, num desses 178, eu vou encontrar pelo menos uma empresa, um outro profissional lá que saiba falar o idioma de ações corretivas, causa raiz, análise crítica pela direção, coisa que eu valha, né? E provavelmente eu não consigo enxergar 178 países onde eu consiga me virar, sei lá, só com francês, só com inglês, só com espanhol, só com português ou coisa que eu valha, tá? Então a gente está falando, por isso que lá pelas tantas teve um slide ali que eu comentei de bastidores, né? A infraestrutura da qualidade, ela não é algo que aparece muito ao público consumidor, mas ela está por trás. O próprio processo de normalização, pessoal, vamos parar para pensar um minutinho nisso. O fato de nós estarmos, cada um de nós aqui, num canto completamente diferente do Brasil. Mas a gente está conectado à internet, então, obviamente, eu precisava de um padrão, eu preciso de um padrão, eu posso ir para qualquer outro país que eu consigo me conectar, seja por um cabo, RJ45, ou seja por um sinal de Wi-Fi, eu tenho padrão para isso. Eu consigo carregar o meu celular, eu consigo carregar o meu computador. Tudo bem, eu posso ter eventualmente que usar ali algum adaptador só para tomada de energia elétrica, mas isso é um detalhe mínimo. Mas efetivamente a energia, que é o que é mais relevante, o meu equipamento vai ser abastecido com aquela energia. Então, imagine a quantidade de padrões que a gente tem por trás disso. Mas é algo que não é muito visível para os mercados, para os consumidores em geral. Bom, mas então, o que eu ia começar a dizer, vejam, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então eu disse que foram basicamente 12 as organizações internacionais que constituíram essa rede em 2018, final de 18, faz pouquinho tempo, pouco mais de 6 anos e meio. Então, alguns exemplos. A ISO é um daqueles 12. O próprio IAF, que eu já comentei, o International Accreditation Forum. A própria OMC, o World Trade Organization, né, a Organização Mundial do Comércio. O próprio Banco Mundial, o World Bank. Então, vamos dar uma olhadinha no site da INET QI. Vamos ver o que ela tem lá para nos contar. Alguma coisa deve ter, eu espero, né? Então, estamos aqui. Vamos parar de compartilhar aqui. E vamos compartilhar aqui. Aqui. Esse é o site do INET QI, International Network on Quality Infrastructure. Então, o que a gente faz? Essa iniciativa, o objetivo dela é reunir todas as organizações especializadas que operam em um nível internacional e que são ativas em promover e implementar o quê? As atividades de infraestrutura da qualidade, que é exatamente o que é o tema desse nosso encontro aqui, né? E quais são as atividades de infraestrutura da qualidade? Metrologia, normalização e avaliação da conformidade, né? Conformity Assessment, avaliação da conformidade. Vejam, e elas são organizações ativas que atuam nisso como uma ferramenta para o desenvolvimento econômico sustentável. Então, esse é o propósito, isso é o que nós fazemos aqui no INET QI. Organizações membros, eu já havia citado ali para vocês o BIPM, né? O Bureau International de Poids et Mesures, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, o próprio IAF, a ISO está aqui, UNIDO, que é o braço das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Organização Mundial do Comércio, só para pegar alguns exemplos. Então, esse próprio fórum, essa própria rede, ela publica alguns estudos, alguns relatórios. Vejam, aqui estão cada uma das frentes, ó. Metrologia está aqui, normalização está aqui, avaliação da conformidade está aqui, tá? Aqui estão os
logos com os links para todos os sites, né? O IAF está aqui, o BIPM está aqui, o IQNet também, que é uma rede de organismos de certificação ao redor do planeta, está aqui, a ISO está aqui, UNIDO e assim por diante, né? A OIML, a Organização Internacional de Metrologia Legal, também está aqui, e assim por diante. Então, vamos dar uma olhadinha nesses componentes aqui do tripé. Então, quando ela está falando em metrologia, ó, o que ela está falando? Ó, medição e padrões físicos, né? Ou padrões físicos que são usados seja em ensaios, sejam em calibração. Então, veja, ó, a metrologia ela é um componente integral da cadeia de valor da infraestrutura técnica. Tá? Então, obviamente, isso aqui vai ser, a gente já havia falado sobre isso, um componente essencial dentro do conceito de infraestrutura da qualidade. Assim como a avaliação da conformidade, ele abriu aqui a avaliação da conformidade também, abriu uma perninha para acreditação, que está dentro da avaliação da conformidade, e outra para normalização. Deixa eu só procurar aqui para mostrar para vocês. A gente costuma gerar report on quality infrastructure World Bank. Existem alguns documentos que vocês conseguem acessar também gratuitamente, só para vocês terem uma ideia. O que eu pesquisei? Eu coloquei aqui no mecanismo de busca, eu simplesmente escrevi o seguinte, ó, Quality Infrastructure World Bank Group, World Bank, tá? Então vejam, ó, o Banco Mundial, por exemplo, ele produz com alguma regularidade um relatório sobre o status, sobre a situação da infraestrutura da qualidade ao redor do planeta, tá? Então, ó, se eu quiser aqui, ó, ele inclusive tem estudos de caso aqui do Brasil, da Etiópia, da Alemanha, etc, etc. Tá? Se eu clicar aqui para eu abrir um PDF, em alternativa, ver esse separador. Tá? Então, olha só o que a gente vai encontrar. Ó. Documentos publicados recentemente. Tá? Vamos ver o que eu tenho aqui de Quality Infrastructure. Ele me levou para outro lugar. Sim, levou para outro lugar. Eu queria esse carinha. Tá aqui. Olha aqui, ó. Esse assegurando a qualidade para ganhar acesso aos mercados globais, tá? Aqui está o relatório completo. Vai, ele está fingindo que não vai. Introduction. Deixa eu ver se aqui ele abre direto. Bom, por alguma razão, vamos fazer o seguinte. Vamos botar o nome e botar PDF direto, talvez no mecanismo de busca ele ache mais fácil. 30 segundinhos. Quality Infrastructure World Bank. Eu acho que agora foi. Ele veio parar no mesmo lugar, esse cara. Bom, ele não está encontrando os arquivos. De qualquer maneira, não só o Banco Mundial, mas eventualmente outros fóruns, outros atores internacionais, eles também publicam com alguma regularidade alguns relatórios sobre infraestrutura da qualidade. Deixa eu, só para não deixar essa pendência, me dá um minutinho. Eu acredito que eu tenha alguns salvos aqui no meu computador.
E aí, com isso, a gente consegue ter uma ideia do que esses caras estão falando. Ok, Rogério. Quando você procura, a Obrigado. Cláudia mandou um recado para a gente, que ela chegou atrasada. Fica tranquila, Uhum. Cláudia, que vai ficar gravado, tá? Depois eu mando o link para vocês lá no YouTube. E outros que tenham chegado atrasados também, fiquem tranquilos. Chegaram no horário deles, tá tudo certo, né? Achei um aqui. Então, pelo menos não vou deixá-los na mão. Tá bom, olha aqui, ó. Esse cara aqui é um relatório feito pela Unido, fazendo normas, trabalhar para um desenvolvimento sustentável. Tá? Então, esse cara aqui também juntou lá com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, vamos ver o que ele está falando aqui. Uma parceria que já dura bastante tempo. Então, a perspectiva da normalização, do trabalho de normalização da Unido, o envolvimento da Unido em todos os estágios da normalização. Então, isso aqui foi publicado próximo, olha só, a abordagem específica, a abordagem única da Unido, que é aquele braço das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para o quê? Para o desenvolvimento da infraestrutura da qualidade. Tá? E aqui ele, inclusive, cita o INETQI, uma iniciativa, blá, 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 blá. Esse documento aqui, para vocês terem uma ideia, são 32 páginas, tá? E tem diversos outros. Então, ele está falando aqui, do sistema de infraestrutura da qualidade, né? Então, ele comenta aqui de governança, das instituições de infraestrutura da qualidade, dos serviços de infraestrutura da qualidade, das empresas e dos consumidores, tá? Então, se você tiver interesse, se você quiser aprofundar o seu conhecimento sobre esse tema, existem diversos relatórios muito interessantes disponíveis gratuitamente na internet sobre o tema infraestrutura da qualidade, para a gente ter essa compreensão mais ampla de onde é que a gente está metido, em que a gente está trabalhando. Tá? Bom, então, o INETQI, ele é basicamente essa rede que agrupa esses diversos atores. Eu creio que vale a pena, até porque no nosso primeiro encontro a gente falou bastante sobre normalização, falei algumas coisas sobre a ISO. A ISO também possui um comitê, que é um comitê transversal, que ele está diretamente ligado às questões de avaliação da conformidade, que é um comitê chamado CASCO. O CASCO, na realidade, significa o Conformity Assessment Committee, Comitê de Avaliação da Conformidade, que é, basicamente, o comitê técnico da ISO que gera as diversas normas ISO sobre a avaliação da conformidade. Então, sempre que você vê uma norma ISO que ela começa com os dígitos 1 e 7, dezena 17, 17 mil alguma coisa, são as normas preparadas e aprovadas pelo CASCO, pelo Comitê de Avaliação da Conformidade. A gente vai falar sobre o CASCO. Então, eu posso estar falando aqui da 17.020, que fala da acreditação dos organismos de inspeção. Eu posso falar da 17.021-1, que fala dos organismos de certificação de sistemas de gestão. 17.024, que fala dos organismos de certificação de pessoas. 17.025, que fala da acreditação de laboratórios de ensaio e calibração. 17.029, que fala dos processos de validação e verificação. 17.065, que fala de certificação de produtos, processos e serviços. Eu fui de memória aqui, mas acho que eu cobri as principais. Então, existe também a 17.060, 17.060, que ela é um código de boas práticas para avaliação da conformidade bastante amplo. Mas, enfim. Então, a ISO, que a gente olhou no nosso primeiro encontro, hoje a gente vai dar uma olhadinha na chamada caixa de ferramentas do ISO CASCO. E agora, então, eu quero dar uma navegada com vocês pelo site do IAF, que é o International Accreditation Forum, tá?
Então, o IAF, da mesma forma que a ISO, ela agrupa os organismos de normalização, o IAF agrupa os organismos de acreditação. Essas duas entidades, elas têm algumas diferenças, evidentemente. A ISO, ela opera em um princípio chamado single voice. Então, cada país só tem uma representação, cada país só tem um voto na ISO. Quando se está votando para aprovar uma norma ISO qualquer, não existe nenhum tipo de proporção por PIB, proporção por população. Cada país é um voto, é single voice. Então, o Brasil tem um voto, a Alemanha tem um voto, a Argentina tem um voto, a França tem um voto, o Cazaquistão tem um voto, Angola tem um voto, Moçambique um voto, África do Sul um voto, todo mundo é um voto, single voice. Single voice. O IAF não tem a regra do single voice. Um mesmo país pode ter mais de um acreditador. O próprio Estados Unidos tem lá pelo menos uns 3 ou 4. Existe o ANAB, o ANSI National Accreditation Board, assim como eu tenho o IAS, né, Sierra, o International Accreditation Service, eu tenho o próprio A2LA, etc. Então eu tenho diversos organismos de acreditação. Mas, então, da mesma forma que a ISO, ou analogamente, que a ISO, ela é o fórum global que reúne, que agrupa os organismos de normalização. O Brasil é representado na ISO pela ABNT, a França pelo Irã, a Argentina pelo Irã, a França pela AFNOR, a Espanha pela AENOR e assim por diante. O IAF, a gente é representado pela SEGECRE em metro, né? Então, a Argentina é representada pelo OAA, né, o Organismo Argentino de Acreditación. A França é representada pelo COFRAC. A Grã-Bretanha é representada pelo UCAS, né, United Kingdom Accreditation Services, e assim por diante, tá? Então, na ISO, a representação é pelos organismos de normalização, e no IAF, International Accreditation Forum, a representação é pelo ou pelos acreditadores, tá? Então, vamos dar uma olhadinha e entender qual é o papel desse cara aqui dentro da infraestrutura da qualidade. Bom, o IAF, então, se nós entrarmos aqui em membros, os Accreditation Bodies, que são os membros dele, viram aqui que ela também já fazia referência ao IANET QI, International Network on Quality Infrastructure, tá? Todo mundo falando deles. Vamos lá, membros, Accreditation Bodies. Esse A2LA é americano, é United States. A CREDIA é italiano. O ANAB é americano, é United States, vejam, já deu 2. O Inmetro aparece aqui, Brasil. Na realidade não é o Inmetro, né? É a SEGECRE, a Coordenação Geral de Credenciamento, ou Acreditação, a sigla ainda era de acreditação. O Inmetro está aqui. Vamos até clicar aqui. Vai abrir os dados, tá? Então a SEGECRE, que faz parte do Inmetro, né? Evidentemente o próprio site aqui é o site do Inmetro. O Inmetro adotou, lembra lá dos verbos, né? Eu me torno adepto, eu adoto. O Inmetro adotou o código de conduta lá do IAF em 30 de dezembro de 2002. O ponto focal do Inmetro, da SEGECRE do Inmetro no IAF é a Andréa Mello, que fica lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Aqui está o e-mail dela, telefone, tarará. Quais são os escopos que o Inmetro já participa do Acordo Multilateral de Reconhecimento, né, o MLA, Multilateral Agreement, é um acordo multilateral de reconhecimento, que é aquilo que faz um certificado emitido aqui por um organismo de certificação acreditado aqui ser aceito no planeta inteiro, tá? Então, o Inmetro já participa de alguns desses MLAs, Multilateral Agreement, Acordo Multilateral de Reconhecimento. Então, quais são os MLAs que o Inmetro participa? O Inmetro participa do MLA de certificação de produtos, a 17065, especificamente o Global Gap.
que tem a ver com, está relacionado ao segmento de alimentos. Na parte de certificação de sistemas de gestão, 17021-1, o Inmetro faz parte do MLA de Sistema de Gestão da Qualidade, QMS, né, Quality Management System, desde agosto de 99, e o Inmetro participa do MLA de Certificação de Sistema de Gestão Ambiental, EMS, né, Environmental Management System, desde 8 de dezembro de 2005. Tá? Então, basicamente, são esses aqui os MLAs que o Inmetro participa hoje. Tá? Então, aqui estão o logo de todo mundo. Né? O COFRAC da França está aqui. O que mais que pode ter curioso aqui, que alguém queira saber? Ver se tem algum vizinho nosso aqui. O IPAC é o português, né? O Instituto Português de Avaliação da Conformidade, IPAC. O JAB é japonês, Japan Accreditation Board. E por aí vai. O IAF, ele tem um papel muito importante, que é o de definir ou de detalhar, de complementar algumas normas emitidas pela ISO-CASCO. Tá? Então, por exemplo, algumas diretrizes a respeito de dimensionamento de auditorias. Como é que eu dimensiono, quantos dias, quantos auditores eu vou precisar, por exemplo, para eu auditar uma empresa do segmento tal que quer certificar na ISO 14001, etc, etc, etc. Esse tipo de documento são sempre documentos de IAF, tá? Então, também, se você tiver curiosidade, deixa eu botar aqui no chat qual é o site. É www.iaf.nu, tá? Esse é o site do IAF. Então, aqui você encontra também, ó, além dos membros, né, o que pode ser interessante é o Publications, IAF Documents. Todos os documentos de IAF estão disponíveis gratuitamente. Tá? Então, as duas famílias que mais vão nos interessar são os Mandatory Documents, os MDs, e também os IDs, os Informative Documents. Tá? Eu vou abrir aqui os MDs, por curiosidade. Mandatory. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Ó? Vamos ver. Transferência, deixa eu pegar algum que pode nos interessar. Olha aqui, ó. Olha aqui esse AFMD5. Ó. Determinação do tempo de auditoria, da duração de auditoria de sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. Tá? Então, isso aqui é um documento mandatório, ó, MD. Então, todos os organismos de certificação ao redor do planeta, organismos esses que estiverem acreditados por um organismo que faça parte de IAF, mandatoriamente ele tem que seguir esse MD5 para ele dimensionar uma auditoria. Então, esse MD5 ele vai ter ali as diretrizes de como é que eu dimensiono uma auditoria 9001, uma 14001 e uma 45001. Dominado? Isso é um dos papéis do IAF neste planeta. Tá? Aliás, eu vi que não estava aparecendo, né? Aqui, ó. O MD5 não apareceu, não, só o MD. Ó, eu abri aqui, eu entrei em Publications, aí eu fui lá em Mandatory Documents, ó, aqui é o MD5. E aqui eu consigo baixar ele gratuitamente, né? Como eu disse, todos os documentos aqui são gratuitos. Tá aqui, ó. Determinação do tempo de auditoria de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. Eu não vou ler o documento inteiro, evidentemente. Mas se você vier aqui embaixo, ó, você vai ver as tabelinhas. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui eu já tenho a tabela da qualidade, da 9001. Então, eu entro com a quantidade de colaboradores, e aí eu tenho um tempo de auditoria somando fase 1 e fase 2, ou estágio 1 e estágio 2. Tá? E depois eu tenho aqui, ó, algumas diretrizes que podem me fazer aumentar ou reduzir esse número inicial. Tá? Considera que o resultado dessa tabela aqui é um número inicial. E aí eu tenho aqui alguns fatores que podem me levar à complexidade do sistema e a distribuição até física da organização. Ela pode me levar, a partir daquele starting point ali, que eu tirei daquela tabela, ela pode me levar a aumentar ou diminuir essa duração. Depois, na tabela 2, esse anexo B,
a regra de dimensionamento para 14.001, mesma coisa, eu entro pela quantidade de colaboradores. Mas aqui o que eu tenho que levar em conta para eu aumentar ou diminuir é a complexidade. Então, ele cria aqui algumas categorias de complexidade, né? Alta, então eu tenho aqui alguns exemplos de negócio que são considerados complexidade alta, complexidade média, complexidade baixa e complexidade limitada. E depois eu tenho ainda casos especiais, né? Nuclear, geração de energia nuclear, administração pública, etc, etc, etc. E algo bastante similar, depois no anexo C, para saúde e segurança ocupacional. Mesma coisa, eu entro pela quantidade de colaboradores, e aqui, ó, ele já colocou essa categoria da complexidade, ele já colocou aqui, ó, se ela for alta, média ou baixa, tá? Mas então, a ideia era especialmente dar a você uma ideia do que faz ou qual é o papel do IAF nesse grande mundo. Então, recapitulando, infraestrutura da qualidade, nós temos normalização, metrologia e avaliação da conformidade. Normalização, a gente tem um grande player planetário que é a ISO. Avaliação da conformidade, a gente tem um grande player planetário que é o IAF. Só por curiosidade, que é para você já estar bem atualizado, muito provavelmente agora no início de 2026, a gente vai ter a fusão do IAF com o ILAC. O que é o ILAC? O ILAC é o International Laboratory Accreditation Corporation, Cooperação Internacional para Acreditação de Laboratórios. Então, quer dizer, aquela galerinha da 17025, o ILAC é o análogo do IAF, né? O IAF, se você viu ali, eu até mostrei quando a gente abriu o Inmetro, né? Então, ele faz lá, ele tem MLA para 17021, para 17065, certificação de produto e assim por diante. Então, o ILAC se dedica à acreditação é o fórum que reúne os acreditadores de laboratórios. Por coincidência, o Inmetro, aqui no Brasil, ele participa dos dois, né? O Inmetro também faz acreditação de laboratórios. E o IAF, que cuida da acreditação dos organismos de certificação preponderantemente. Essas duas entidades estão se fundindo, já vem um processo há uns 2 anos aí, e muito provavelmente agora no início do ano, do próximo ano, a gente vai ter o Global AC, né? Então, o Global AC é Global Assessment Conform, né? Avaliação da conformidade. Ou, se você preferir, Globalac, né? Então, o nome dessa nova entidade que está sendo fundida, ou que está sendo criada a partir da fusão dos dois, é esse Global AC. Uma outra novidade também, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Home. Vamos ver se ele fala aqui alguma coisa dessa fusão. Tem 2 novidades que eu quero compartilhar com vocês aqui. FAC, AFMLA, World Accreditation Day, foi agora dia 9 de junho, o Dia Mundial de Acreditação. Olha aqui, ó, você está vendo aqui, ó, as inscrições estavam abertas, ó, para o Joint Annual Meeting entre o IAF e o ILAC, né? Exatamente porque está havendo essa fusão entre os dois. Ó, IAF-MLA, IAF-ILAC, perdão, Communications Network Meeting. Deixa eu ver se tem aqui, deve ter. Ó, aqui ele já está chamando ó, de Global AC, ó, Global Accreditation System Handbook. É um documento bastante novo. Aliás, é um PPT isso aqui. Vamos ver o que vai ter aqui. Deixa eu ver. Ó, vocês estão vendo que todos os eventos eles já estão fazendo em conjunto, ó, IAF e ILAC, IAF e ILAC, tá? E a segunda novidade que eu queria falar do IAF, que já é uma demanda bastante antiga e está avançando, talvez não esteja avançando com a velocidade que a gente gostaria,
É esse cara aqui, ó, é o Search. O princípio básico do IAF é esse aqui, né? Certificado uma vez, aceito em todo lugar. Então, o IAF já vem trabalhando há alguns anos na criação disso aqui que ele está falando de Search, né? Ou seja, pesquisa de certificação. Search de certification, Search de pesquisa. Então, essa plataforma, ela ainda está sendo abastecida. Tá? Mas daqui a um tempo, ó, a gente vai poder verificar quem tem um certificado acreditado na nossa cadeia de fornecimento. Tá? Então, você pode entrar aqui com o nome da companhia. Ainda existe uma dúvida, porque ele está fazendo um sistema aqui de assinatura e tal, então tem gente chiando pra caramba. Mas a ideia é que a gente possa chegar aqui e pesquisar se uma determinada empresa é certificada assim ou não, e a validade daquele certificado, etc, tá? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o site, vou botar aqui no chat para vocês também, quem tiver curiosidade, é esse cara aqui, ó, iafsearch.org. Muito bem. Bom, e eu quero ainda hoje, olha só, aquele documento ali que eu baixei, de junho desse ano, olha aqui o que ele está nos ensinando. Diga lá, Evandro. É uma dúvida que ficou em relação a Global AC vai substituir a EF-LAC ou vai ser uma terceira marca? Não, é fusão. As duas vão deixar de existir. As duas vão deixar de existir. Importante isso. Em tese, a partir do começo do ano que vem. Se o cronograma não atrasar. Ó, aquele documento que eu baixei ali, ó, é esse cara aqui, ó. É uma apresentação, ó, The Global Accreditation, é o Global AC. The Global Accreditation System, ó, IALAC, ILAC, IAF Handbook. Deixa eu ver se ele está falando aqui uma coisa específica sobre o merger. Global Vision. Aqui, ó, na página 24, IAF ILAC Timeline. Vamos ver, que deve ter alguma coisa. Ó, vejam que aqui ele fala em Quality Infrastructure, evidentemente. Cadê esse raio da página 24? Timeline. Aqui chegou em 2020. Ele parou em 2020 mesmo. ILAC, IAF, ILAC, IAF, ILAC General Assembly, IAF MLA de verificação e validação, tarará. Multilateral MRAs. ILAC. Parceiros. AB. World Accreditation Day. Tá. Então, peraí. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que a gente consegue descobrir aqui. Bom de fazer ao vivo é isso, né? Vamos lá. Vamos parar aqui um minutinho. Deixa eu ver aqui, ó. IAF and ILAC. Merger, né? Timeline. Você separa um tempinho para as perguntas, eu acho que vai ter, viu? Isso é bom. Olha aqui, ó. Encontrei aqui, ó. Cadê nós? Estamos aqui. Olha aqui. Ó. Isso aqui foi em outubro de 24, tá? Peguei só um documento aqui, ó. Transition to Global Accreditation Compliance, tá? Por isso que eu falei, ele vai ser Global AC ou Globalac, né? Em português, provavelmente a gente vai falar Globalac.
Tá? Ó, a meta é janeiro de 26. Ó. A data objetiva para o Global Accreditation Corporation, que é esse GlobalAC, que é o Global AC, para se tornar operacional, ele vai assumir os papéis do IEF e do ILAC. Tá? Isso está previsto, como eu falei para vocês, em janeiro de 26. Tá? Então, em janeiro de 26, em princípio, se não tivermos atrasos, né? Essas duas entidades é um merger, é fusão mesmo, tá? É merger. Alguém já tinha ouvido falar desse Global AC? Não, quase nada que você falou eu já sabia. Então, por Ou isso. seja, eu estou falando russo, sânscrito aqui. E olha que é eu esse? estudo bem essa área, tem muita coisa nova. Não sei se para os outros também é novidade. Muito bem. Para mim é tudo novidade, viu? Muito bem, meu Interessante. presidente. Muito bem. Eu só tenho que cuidar para não descolar, né? Mas tudo bem. Mas se está sendo útil. Mas é que esse mundo, né, pessoal, ele fica muito para trás. Desculpa. Oi, Meira, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode falar. Não, tu sabes que eu trabalho há anos, né, com laboratório, trabalhava anos com laboratório, então eu conhecia essa indústria de láctea como 9001 do outro, agora me fugiu o nome, IAF. IAF? IAF. Então, Tá. agora a junção dos dois também não conhecia. Tá, Em tese é janeiro, mulher. Até dezembro continua existindo o IAF e o ILAC. A partir de janeiro a gente vai ter esse Global AC ou GlobalAC. Vamos ver como é que a galera vai chamar. Tá? Bom, então a sopa de letrinhas de todos nós aumentou, né? Infraestrutura da qualidade, TIC, esse Global AC, aquela base ali, esse Search, que está sendo populado, que é essa base de dados planetária de todo mundo que tem um certificado acreditado. Né? Certificado acreditado. Essa todo mundo conhecia? Não, eu só conhecia do Inmetro. Tá, ok. Tá bom. Que o Inmetro já descontinuou há alguns aninhos, né? É o Lamentavelmente. Certific, que está atrasado lá, né? Tudo Muito atrasado. Bastante. Muito bem. Bom, então, navegamos um pouquinho ali pelo... Oi, desculpe, fala. Deixa eu tirar uma dúvida. Essa fusão, isso muda alguma coisa para as empresas que têm um laboratório, mas não acreditado, né? As empresas que trabalham com ensaios internos, isso muda alguma coisa? Não, só que a gente vai ter o Fórum de Acreditação, o Fórum Global de Acreditação, ele vai passar a ser um grande fórum, ao invés de 2 fóruns que a gente tem hoje. A gente tem um fórum que é o IAF, que cuida de 17021, 17024, 17065, 17029, e outro que cuida da 17025. Esses 2 caras estão se fundindo. Então, em termos de diretrizes, provavelmente a médio prazo vai ter algum pequeno ajuste, mas nada crítico. Porque esses caras, esse fórum, ele lida diretamente com os acreditadores. Então, a relação entre os acreditadores e os acreditados, ela vai permanecer a mesma. Tá? Só que esse fórum vai ganhar peso, ele vai ganhar relevância no mundo. Isso é bom para todo mundo. Né? Eu estou unindo esforços, né? Entendi. Fusões em geral, elas trazem isso, né? Elas trazem mais robustez, mais respaldo para a nova entidade, porque ela vai ser uma entidade bem mais parruda. Imagina a quantidade de laboratórios acreditados que tem no planeta. Agora você imagina que essa entidade que congrega os acreditadores de laboratórios, ela vai fundir com a entidade que acredita os organismos de certificação. Então, em tese, o nosso ambiente profissional e o nosso ambiente até como consumidores, ele vai ganhar, porque a gente vai passar a ter uma entidade muito mais robusta. Olha só, eu não havia mostrado, mas deixa eu mostrar agora aqui, ó. Eu acho que tem algum lugar aqui que ele diz que são 95. Vamos ver se eu estou desatualizado. Exatamente, ó, meu número estava ok. Ó, o IAF sozinho,
Hoje ele tem 95 organismos de acreditação. 95 organismos de acreditação. Agora, como você bem lembrou, imagina a quantidade de laboratórios. Porque laboratório a gente tem muito no planeta. Muito mais que organismos de certificação. Por quê? Porque eu tenho certificação de produto, que é compulsória em muitos países, né? Diversos produtos, inclusive. Brasil, idem. Então eu tenho uma rede, uma infraestrutura de laboratórios que é muito significativa. Então, eu juntar esses dois volumes, eu vou ter mais robustez. Em princípio, isso é bom. Laboratório de ensaio, como os laboratórios que fazem calibração. Calibração, né? Afirmativo. A 17025 é a mesma. Ela pega os dois, né? Aliás, hoje em dia, a 17025 pega 3 coisas, né? Laboratório de ensaio e calibração e o processo de amostragem, né? A coleta de amostra. Poderia ser uma terceira família. Tá? Boa, excelente. Deixa eu voltar aqui, onde é que a gente estava aqui. Tá. Falamos... Ah, tá. Então, eu quero só, rapidamente, já estamos nos aproximando aí dos finalmente, mas eu quero dar uma navegadinha com vocês no site, então, do Casco. O Casco, deixa eu só avançar, eu já volto, tá? Nós temos aqui algumas particularidades, né? Então, o Casco, ele é um comitê da ISO que cuida da avaliação da conformidade, né? Conformity Assessment Committee. Da mesma forma que na nossa praia a gente tem o IPC, que é o International Personal Certification Association, que hoje ele operacionaliza dentro do IAF, ele operacionaliza o acordo multilateral de reconhecimento, especialmente o de auditores de sistemas de gestão, tá? Então eu posso dizer que o IPC ele se tornou um braço do IAF para a 17024 quando a gente fala de certificação de auditores, assim como o Casco é o grande braço da ISO para os processos de avaliação da conformidade. Lembra que eu tinha dito que as normas geradas pelo Casco, elas começam com 17, né? Então aqui estão elas, 17.020, eu peguei algumas, tá? Trata da acreditação dos organismos de inspeção, 17021-1, organismo de certificação de sistema de gestão, 17024, certificação de pessoas, 17025, laboratórios, 17029, organismos de validação e verificação, 17065, perdão, organismos de certificação de produtos. Então, perdão, vamos dar uma olhadinha aqui no ISO.casco. Aqui. Accept. Então, o Casco, que também é um comitê da ISO muito relevante para nós. O Casco foi, inclusive, liderado pelo Reinaldo Figueiredo, que é nosso colega aqui na Academia Brasileira da Qualidade, foram 2 mandatos, salvo engano, ele saiu recentemente. O Casco é o comitê da ISO responsável pela avaliação da conformidade. Tá? Ele tem, ó, quem tiver curiosidade, deixa eu colar aqui o link no chat. Ele tem o que ele chama de toolbox, né, que é a caixa de ferramentas, literalmente. Ó, que é a série 17.000, né? Como eu tinha dito, todas as normas começam com 17, elas fazem parte dessa caixa de ferramentas. Acessar a caixa de ferramentas. Então ele tem aqui, ó, normas pelo ISO Casco, que é o Comitê de Avaliação da Conformidade. Tá? Então, eu tenho a 17, vamos pegar aqui as aprovadas. Published, tá? Ok. As publicadas. Eu tenho a 17.000, que ela é vocabulário e princípios gerais de avaliação da conformidade. Depois, olha só, eu tenho aqui a 17.007, é uma orientação para eu rascunhar, para eu fazer minutas de documentos normativos adequados para uso em avaliação da conformidade. Eu tenho a 17.011, que são os requisitos para os organismos de acreditação. Então, por exemplo, o Inmetro, ele atende a 17.011. Eu tenho a 17.012, é uma norma bastante recente, ela é de 2024. Ela apresenta, ó, diretrizes para uso de métodos de auditoria remota em auditoria de sistema de gestão. Então, hoje, se você está fazendo ou está recebendo uma auditoria de sistema de gestão via remota, os auditores, aquele organismo de certificação, deve, espero que sim, estar seguindo as diretrizes da
17.012. 17.020, requisitos para a operação dos vários tipos de organismos que realizam inspeção. Como eu falei, inspeção acreditada tem crescido bastante aqui no Brasil. 17.021-1 são os requisitos para os organismos que provêm auditoria e certificação de sistemas de gestão. Depois eu tenho as várias partes aqui, que são as competências de auditores, todas as 17.021. Eu vou chegar na 17.024, requisitos para os organismos que estão operando certificação de pessoas. 25, os requisitos de competência para laboratórios de ensaio e calibração. E para eu ter a 29, princípios gerais e requisitos para os organismos de validação e verificação. E a 65, requisitos para os organismos que certificam produtos, processos e serviços. Tá? Então, essas normas todas, elas muitas vezes são complementadas por algum documento do IAF. Tá? Mas as grandes linhas de como é que a certificação opera, as normas são essas geradas pelo ISO Casco. E vocês viram, especialmente ali naquelas que falam de certificação de sistemas, ela não é específica para sistema da qualidade, sistema da continuidade de negócio, sistema disso, sistema daquilo. Elas são genéricas. Tá? Tudo bem? Então deixa eu voltar lá para a nossa trilha para a gente não se perder no horário. Aqui. Tá, então nós fomos até aqui, já demos uma passeada aqui no site do Casco. A 17.000 ela define a avaliação da conformidade, né, como demonstração de que os requisitos especificados, aplicáveis a um produto, processo, pessoa ou sistema são atendidos. Aqui está aquela relação de norminhas. Aqui eu fiz um negócio visual, né? Peguei só algumas, não peguei todas lá do Casco, tá? Mas lembra que eu falei lá no começo do TIC, né? Testing, Inspection e Certification. Então, o testing, ensaios, a gente tem a 17.025. Inspection, a gente tem a 17.020, os organismos de inspeção. Certificação, a gente pode falar da 21-1, Sistema de Gestão, da 65, Produtos, Processos e Serviços, da 24, Pessoas, e da 29, embora não seja exatamente certificação, mas é muito próximo, Validação e Verificação. Essa 17.029, existe um documento do próprio IAF recomendando fortemente o uso da solução de validação e verificação quando a gente está falando de temas de responsabilidade social, ESG, por exemplo. Tá? Esse documento do IAF, ele é recente, é um position paper, e ele menciona a 17.029 umas 102 vezes, salvo engano. Tá? O WTO, isso aqui a gente comentou no mês passado. Basicamente, então, pessoal, eu tenho aqui, ó, se eu descer ali da avaliação da conformidade, eu tenho a figura da acreditação. Aqui no Brasil, a gente trabalha com um organismo que tem reconhecimento governamental, que é o Inmetro. No nível dos acreditadores, o que eu tenho são peer evaluations, são avaliações aos pares. Então, sei lá, junta Alemanha e Moçambique, audita o Brasil. Junta o Brasil e a Argentina, audita a França. Junta a França e Marrocos e audita Portugal. Junta Portugal e China, audita a Noruega. Junta a Noruega e Uruguai, audita a Argentina e assim vai. Tá? Peer evaluation. A cada 2 eu avalio 1. Isso no nível dos acreditadores, né? Porque alguém poderia me perguntar, beleza, o acreditador acredita o certificador certifica a empresa. E quem que acreditou em Inmetro? Então eu não tenho uma acreditação do Inmetro. O que tem é que no nível do IAF, futuro Global AC, o que nós temos são essas peer evaluation. A cada 2 eu avalio 1. Né? E aí eles todos se reconhecem mutuamente, né? Para eu garantir que eu estou observando as diretrizes do IAF, futuro Global AC. Então, a acreditação, ela atua sobre os organismos de avaliação da conformidade, que pode ser de sistemas de gestão, produtos, pessoas, laboratórios, que, por sua vez, atuam sobre os fornecedores de produtos e serviços. Então, posso ter organizações, posso ter produtos, pessoas, ensaios, etc. Né? E as normas, vejam aqui à direita, ó, eu tenho normas que regulam aqui a atuação do acreditador sobre os organismos de avaliação da conformidade, e eu também tenho normas que atuam no link aqui entre os organismos de avaliação da conformidade e os fornecedores. E aqui para baixo, o que eu gero? Eu gero confiança, eu gero garantia, seja perante o governo, seja perante consumidores, seja perante compradores.
A 17.060, perdão, como eu havia comentado com vocês, ó, ela é uma genérica lá do casco, ela é um código de boas práticas para avaliação da conformidade, é genérica, qualquer um daqueles níveis de avaliação da conformidade. É uma norma nova, ela saiu em abril de 22. Ele define o que é documento normativo, ele fala do objeto da avaliação da conformidade, ele tem poucas cláusulas, né? Como é que eu identifico os objetos de avaliação da conformidade, como é que eu tenho os requisitos especificados, quais são as atividades e os organismos de avaliação da conformidade, sistemas e esquemas de avaliação da conformidade e resultados da avaliação da conformidade. Como é que eu transmito, como é que eu torno público os resultados da avaliação da conformidade. Tudo isso é coberto nessa 17.060. Muito bem. Antes de eu abrir para as perguntas, para quem estiver aqui presente em julho, eu queria deixar um convite de 2 tarefinhas entre módulos, né? Como a gente vai ter aí um mês, acredito que seja bastante palatável. Uma é explorar esse site aqui, ó. Esse é um site, olha que interessante, ó. Business Benefits. Ele foi criado pelo iNetQI e ele fala, então, dos benefícios para os negócios de eu ter essa infraestrutura da qualidade. Eu vou aqui nesse site um minutinho. E aqui é muito legal, pessoal, porque ele tem até estudos de caso. Tá? Então, ele está muito bem feitinho. Olha só, o título é esse, Business Benefits. Evidência, impacto e valor. Ó, normas, certificação, ensaios, inspeção e acreditação ajudam os negócios a reduzir custos, aumentar a produtividade e acessar novos mercados. Esse site provê a evidência através de estudos de caso e pesquisa. Então, vocês têm aqui vários estudos de caso. Tá? Se você clicar aqui, por exemplo, ó, eu quero ganhar melhoria da qualidade. Tá? Ó, tem estudos de caso. Aqui, ó. Nômades mongóis implementaram um código de práticas lá para a cadeia deles de fornecimento de algodão. A acreditação promove o desenvolvimento de pequenas e médias empresas na área do continente chinês. Tá? Acreditação de laboratórios médicos, etc. E tal. Então, eu tenho uma porção de estudos de caso em cada uma daquelas famílias ali. Então, esse é um convite. Tá? Vou abrir outro aqui, ó. Entregando reduções de custo. Mesma coisa, eu tenho vários estudos de caso. Tá? Então, para quem ainda não acredita, ou para quem de vez em quando tem crise existencial, ou fica um pouco mais descrente dos processos de avaliação da conformidade, de certificação e tal, garanto a vocês, deem uma passadinha aqui nesse site, tem alguns estudos ali que pelo menos podem nos trazer um pouco mais de esperança aos nossos corações. Tá? Então, essa era uma da atividade. Escolha um daqueles módulos, um daqueles estudos de caso, a gente pode conversar sobre isso no início do próximo encontro. E a outra sugestão, eu até já dei uma colinha ali, é a gente navegar por aquela caixa de ferramentas do ISO Casco e ver o que tem lá de bom. O nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre modelo de sistema de gestão. Então, vejam, no primeiro a gente falou sobre normalização, hoje foi basicamente infraestrutura da qualidade e avaliação da conformidade, infraestrutura da qualidade e avaliação da conformidade. E no próximo, a gente vai falar de normas de sistema de gestão, que é o que provavelmente muitos se divertem aqui. Vamos falar de gestão baseadas em modelos como estratégias de negócios, o papel estratégico das normas. Vamos falar sobre normas de requisitos, diretrizes e critérios de prêmios. Tá? Basicamente, esse é o nosso assunto da próxima semana e aquelas seriam os dois convites para você pensar um pouco nos nossos assuntos entre esses nossos encontros, entre o segundo encontro e o terceiro. Muito bem. Alguns minutos. O que nós temos? Parabéns, viu? Muito bom. Puxa vida. Olha, eu venderia essa aula facilmente, viu? Mas pena que foi de graça. Tá bom. É muita informação para a gente assimilar. Eu fiz meu caderninho aqui. Gostei muito da infra da qualidade, que eu não conhecia, né? Porque realmente ela apoia a indústria, comércio e inovação, totalmente. Né? Tudo. Uhum. Não sabia da ISO 17012, auditoria remota. Vou estudar essa norma, porque é importante saber.
E uma pergunta, quando não tem na BNT essa norma, ela vale mesmo em inglês para o Brasil? Yeah. Vale, né? Porque ela é Então tá ISO. jóia. Tá. Ela é ISO. E uma brincadeira aqui, antes de abrir a fala para os outros, dos 3 A que você falou, né? Primeiro eu adepto, Isso, depois eu adoto isso, e me adapto. isso. E tem empresa que usa o 4 A, que é abandona, vai Tem, embora. tem. Infelizmente, grandes empresas abandonam É. isso tudo. Então tem 4 A aqui, tá bom? Verdade. Muito obrigado, viu, Rogério? Que Agradeço isso. demais, foi muito. Eu queria te Grande pedir a autorização para fazer um corte para divulgar nas redes sociais, que eu acho que foi uma das melhores aulas que a gente teve do Conecta até hoje, tá? Eu já Poxa, fiz uma da fico Doroteia, lisonjeado. quando Cultura, fiz do Montandon quando ESG, e agora eu vou fazer um corte seu para divulgar, tá bom? Vai ser um prazer. Acho que o Tá Rogério bom. quer falar aí. Autorizado. Meu presidente, diga lá. Rogério, eu gostei muito, realmente, como você disse, é uma sopa de letrinhas que eu fui digerindo aos poucos, mas eu tenho uma pergunta, eu digo uma pergunta até, né, como eu disse que não tinha conhecimento de muitas dessas siglas, eu tenho uma pergunta, assim, capciosa que pode ser, é o seguinte, com essa multiplicidade de normas, né, que tem, como tem sido a efetividade de uso delas, né? Quer dizer, será que esses sistemas, né, considerando aqueles quando a gente estava nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, quando a gente queria globalizar a economia, né, que utilizou, será que diante disso não se tornou muito burocrático? Será que essas fusões que você falou não seria talvez o caminho correto? Certo, perfeito. Eu tive uma grande sorte na minha vida de ter tido aula na época com o vice-presidente da ISO no mestrado na França, lá em 89, por aí, que era um francês na época. E na época, a gente estava bem no comecinho, né? Quer dizer, a gente tinha apenas a 9001, e ainda tinha 9001, 9002, 9003, foi 87, isso foi 89. E lá atrás, a ISO tomou a decisão de não ter uma norma comum, porque havia uma ideia que eu poderia ter uma norma comum e depois tijolinhos, né? Eu ia adicionando o que eu quisesse. De uma certa forma, de 2012 para cá, a ISO acabou fazendo isso com a figura do anexo SL. Então, quando a gente fala hoje de normas de sistemas de gestão, a gente tem um padrão que é absolutamente comum e mandatório. Qualquer comitê técnico tem que obedecer aquilo ali. Estou falando de normas de sistemas de gestão. E aí, cada comitê técnico pode adicionar o que ele bem entender, ele não pode tirar nada. Então, hoje, a integração ela ficou muito facilitada. Bom, mas sim, você tem razão. O que atenua? O que atenua é que, especialmente a partir de 2009, meu querido Jairo, a gente pode dizer ali que a ISO ela teve um ponto de inflexão. E ela começou a abordar temas mais estratégicos para as organizações e não apenas temas predominantemente operacionais, né? Então, até 2009, a gente tinha ali, sei lá, qualidade, meio ambiente, nem tínhamos ainda saúde e segurança, tínhamos já segurança da informação, que a primeira versão foi em 2005, mas aí a gente começou a entrar em compliance, antissuborno, governança, mais recentemente, com a 37.000 e tal. Eu costumo dizer o seguinte, e a tua questão, ela não é capciosa, ela é muito precisa, inclusive. Na realidade, o que a gente precisaria é que as nossas organizações tivessem maturidade suficiente para dizer, bom, eu quero pegar esse pedacinho aqui desse requisito, mais esse desse, tarará, 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 porque isso aqui é o que vai ser relevante para o meu negócio. Isso é o que vai ser relevante. Uma das formas que nós temos hoje de enxergar os diversos modelos que a ISO acabou de desenvolver, ou acabou desenvolvendo e continua desenvolvendo, é nós enxergarmos cada um deles como focado em uma perspectiva ou em uma família de riscos. Então, sei lá, se eu pego uma 9001, ela está preocupada com os riscos de 2 ordens, ou que possa gerar um produto ou serviço não conforme, ou que gere insatisfação do cliente. Se eu pego uma segurança da informação, uma 27.000, ela está preocupada com riscos de 3 ordens. Alguma coisa que possa afetar confidencialidade e ou integridade e ou disponibilidade de informação. Então, na realidade, o que cada organização deveria fazer é, bem, quais são as famílias de risco que são mais sensíveis para mim?
E aí essas ela vai e adota, né? Mas eu concordo com você. A gente tem pouquíssimos casos. Eu conheço 2 que a gente atende aqui no Brasil, de organizações que o que elas fizeram? Elas acabaram desenvolvendo um modelo próprio e integrando escolhido à pinça os requisitos de cada modelo, inclusive dos próprios critérios de excelência. Então ela vai lá, pega algumas questões daquelas, traz para cá. Pega algumas questões, e aí, inclusive, ela pode tornar bem mais robusto o seu processo de auditoria, etc, etc, etc. Mas ela vai pegar aqueles requisitos que fazem mais sentido para o seu negócio. Sem dúvida, essa dualidade, né, entre padronização e personalização, ela é sempre uma dualidade interessante, né? Porque a padronização ela pode me levar... Ele vai exatamente selecionar aquilo que ele precisa para o negócio dele. Quer dizer, isso faz com que ele entenda melhor o seu negócio, né? Acho que é importante isso. Eu gostei dessa abordagem, né? Quer dizer, ele precisa estudar. Não é automático que eu vou pegar como uma cartilha e já sai implementando, né? Tem que ser adaptável. Isso. Tá. Exato. Ótimo. Perfeito. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado também. Muito bem. Mais alguma, pessoal? Muito bem. Acho que era isso, Evandro. Tá bom. Já que não temos perguntas, vou encerrar nossa gravação. Cumprindo o horário, isso é muito bom. Cumprimos o horário. Agradeço a participação de todos e nos vemos no mês que vem. Isso. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Boa noite, bom descanso. Obrigado.